Um grupo de turistas decidiu fazer seu último cruzeiro na ilha russa Wrangel. O que eles viram foi muito incomum e inesperado. Olhando de longe, eles acharam que era apenas um rebanho de ovelhas ou cabras brancas pastando nos campos. Mas na realidade não eram. Os turistas pensaram que viram ovelhas, mas você não tem ideia do que realmente era. Descubra o que era no vídeo de hoje. Rebanhos brancos. A ilha Wrangel, localizada no alto do extremo oriente russo no Oceano Ártico, é o lar de várias e diversas formas de vida. De bois a raposas, várias espécies de mamíferos e pássaros e também lindos ursos polares fofos. Durante o verão, a ilha é visitada por diversas famílias de animais como pássaros, baleias do mato, baleias cinzentas, entre outros. Acredita-se mesmo que o local tenha sido lar de mamutes até cerca de 4.000 anos atrás. É também o lar de cerca de 417 espécies de plantas, o que é mais do que qualquer outra ilha ártica do mundo. Ao longo dos anos, a ilha sofreu graves ataques, colocando em perigo várias espécies. Qual seria a causa? O aquecimento global e as mudanças climáticas. Uma vez que o local é originalmente uma zona altamente glacial, as mudanças nas condições ambientais globais derreteram de forma diversa grandes volumes do glacial, principalmente atribuível ao crescimento da população humana próximo à área e à má gestão ambiental. Devido a isso, várias espécies de animais transitaram para outras novas casas. Só recentemente, em 1976, a ilha e as águas circundantes foram classificadas como Zapovednik, portanto, uma reserva natural estritamente administrada pelo governo federal. Entre as muitas coisas que tornam a visão mais memorável, está a presença dos lindos ursos polares peludos e fofos. Todos os anos, a ilha é visitada por inúmeros turistas de todo o mundo, muitos dos quais navegam no oceano, apreciando a paisagem e tirando fotos memoráveis. No dia 20 de setembro de 2017, um desses grupos de turistas estava em expedição pela ilha quando avistou um local a alguns quilômetros de distância, que chamou a sua atenção. A temporada de recepção do turno da tripulação havia realmente terminado, e esta expedição foi uma das últimas, e acontece que eles também seriam extremamente sortudos nela. Eles viram o que parecia ser pequenos pontos brancos dispersos ao redor das margens do oceano, perto de St. Thomas, costa oeste da ilha. De longe, eles pensaram consigo mesmos: o que poderia ser isso? Alguns argumentaram que poderia ser uma coleção de nuvens brancas que estavam aparecendo ali embaixo, enquanto outros presumiam que poderia ser um rebanho de ovelhas brancas pastando nas margens. Alguns membros também pensaram que poderia ser algo perigoso, portanto sugeriram uma retirada rápida. Porém, motivados pela presença de representantes da reserva Wrangel no navio, eles se aproximaram cada vez mais. O que eles viram ao se aproximarem do local os confundiu. O que seria isso? Para a alegria de todos, era um grupo de ursos polares, reunidos em aproximadamente 230 deles, ao redor das margens do oceano. Foi um espetáculo incrível de se ver, disse um dos turistas, e não podíamos deixar de tirar fotos várias vezes. As mudanças nas condições climáticas afetam diretamente os ursos, e, portanto, eles são classificados como uma espécie vulnerável, com pesquisadores alertando que se as coisas continuarem assim, esses animais podem ser extintos até o ano 2100. Isso se baseia principalmente analisando fatores de baixo potencial reprodutivo, e, portanto, um pequeno aumento na temperatura pode prejudicar muito a vida deles. Além disso, a taxa de reprodução é muito pequena. Uma fêmea madura pode reproduzir apenas 15 filhotes em toda a sua vida. Atualmente, a sua população é estimada em cerca de 25.000 em todo o mundo. Uma equipe de pesquisa russo-americana feita em Wrangel contou recentemente um total de 589 ursos polares na ilha. Assim, para esta tripulação avistar este grande número, significa que eles realmente avistaram 1% de toda a população de ursos polares em todo o mundo, e quase metade da população de toda a ilha. Estávamos navegando pela costa e vimos uma ursada ou convenção de ursos polares na praia ou perto dela, descreveu Rodney Russ, o líder da excursão, em 19 de setembro. Mas espere, o que esses animais estavam fazendo na praia nessa hora? O que exatamente atraiu todos esses diferentes sexos, idades e tamanhos de ursos juntos assim? Aparentemente, Russ logo descobriu que eles se reuniram para fazerem um banquete com uma baleia da Índia morta que chegou à costa pelo oceano. Esta aparição de ursos polares agrupando-se assim para obter comida é muito improvável, pois eles são, em sua maioria, caçadores solitários, que não gostam de compartilhar suas presas. Deve ser dito, no entanto, que por mais que isso fosse algo incrível, ao mesmo tempo provou que a comida se tornou uma grande preocupação para vários desses animais em extinção.
fazendo com que todos se reunissem em abrigos próximos e distantes, e esta é uma grande preocupação. Os ursos não se reúnem apenas para procurar comida, mas parece que também estão em busca de algumas atividades recreativas ocasionais. Os ursos só querem se divertir. Se seu quintal é cercado por muitas árvores e você não possui uma cerca adequada, é melhor estar preparado para receber alguns visitantes inesperados, especialmente se você tiver um playground. Este vídeo insano foi postado por Emily Victoria, de Connecticut, Estados Unidos. Qualquer um pensaria que ter um trampolim e uma casa na árvore em seu quintal atrairia crianças indesejadas da vizinhança. No entanto, neste caso, nenhuma criança apareceu. Mas, em vez disso, um par muito incomum de jovens estava vagando pelo quintal. Eram 2 filhotes de urso. E claro, eles foram acompanhados por sua mamãe ursa. O trio parecia qualquer outra família curtindo um belo dia num parque de diversões. Os 2 filhotes de urso subiram na cama elástica e brincaram um com o outro. Quando eles se cansaram de pular, eles foram para a casa da árvore. Eles ficaram sentados na torre por um tempo, como se estivessem avaliando se iam escorregar ou não. Mas acho que eles não estavam com vontade de escorregar. Eles apenas relaxaram no topo por um tempo e então seguiram com seu dia e abandonaram o playground. Felizmente, não havia crianças no quintal naquele dia, mas tenho certeza de que Emily vai dar uma olhada na próxima vez, antes que seus filhos corram para brincar no quintal. Embora esses ursos negros possam parecer brincalhões e amigáveis, eles ainda são animais selvagens, dos quais é melhor ficarmos longe. Parece que os animais selvagens estão se tornando menos selvagens, no sentido de que alguns deles não têm vergonha de sair de seu habitat natural para ter um encontro cara a cara com estranhos. Bem, mais ou menos. Puma veio dizer olá. Quando Tom Maybe estava visitando seus amigos em Boulder, Colorado, Estados Unidos, ele teve uma experiência bem bizarra. Enquanto olhava pela janela, seus olhos se encontraram com um dos mais assustadores, mas, novamente, um dos animais mais intrigantes da natureza. Era um puma gigante da vida real, parado do lado de fora da janela, a apenas alguns centímetros dele. No entanto, o puma não parecia estar interessado em Tom. Na verdade, estava envolvido em um olhar fixo para baixo com o gato doméstico. O enorme animal soltou os grunhidos mais terríveis e pressionou as patas na janela como se quisesse abrir caminho para dentro. Apenas este fino pedaço de vidro estava entre os dois. Mas este valente gatinho não parecia estar impressionado. Ele apenas ficou sentado lá em sua posição e sem qualquer interesse no animal perigoso que estava à sua frente. Ele até deu as costas para o puma. Felizmente, o puma ouviu algumas vozes humanas e decidiu cair fora. Essa foi por pouco. Falando em escapar por pouco, o que você faria se estivesse dirigindo na estrada e de repente encontrasse esse bando sonolento? Leões dormindo na estrada. A quarentena da Covid-19 em todo o mundo trouxe muitas novidades adicionais. Uma das mais populares e que ganhou as manchetes durante esse período foi a foto de um grupo de leões tirando uma soneca durante o dia, na rua aberta do Open Rest Camp, na África do Sul. O guarda florestal Richard Sowry estava em suas funções de patrulha quando avistou essa cena rara e compartilhou sua visão com o mundo. Devido à quarentena, muitos trabalhadores aproveitaram a oportunidade para dirigir, realizando tarefas de rotina normais. Leões são conhecidos por aparecerem apenas à noite, então vê-los em tantos números dispersos assim foi um momento especial. De acordo com o relato do guarda florestal, ele tirou a foto com seu celular a cerca de 5 metros de distância, e embora a maioria dos leões estivesse dormindo, os que estavam por perto não pareciam nem um pouco incomodados. Os leões estão acostumados com pessoas em veículos, explicou ele. Todos os animais têm muito mais medo instintivo das pessoas a pé, então se eu tivesse saído do carro, eles nunca teriam me permitido chegar tão perto. Richard explica que o Kruger Park é um lugar muito selvagem e ainda está cheio de animais selvagens. Consequentemente, nem todos podem dar a volta para avistar o lugar. Então, ele ficou muito feliz em compartilhar essas imagens com pessoas de longe e de perto que não podem visitar fisicamente o lugar. Aparição inusitada do pinguim saltador da rocha e foca leopardo. Um incidente semelhante de uma aparição inusitada de animais ocorreu em julho de 2020. O belo pinguim saltador da rocha africano foi visto ao longo da Garden Route Coastline, na África do Sul. Kyle Smith, um ecologista marinho, narra todo o episódio. Ele recebeu uma ligação de um homem que havia visitado o local, alegando ter visto um pinguim saltador da rocha ao longo da praia, perto de Sedgefield. Esses animais estão entre os menores pinguins do mundo, e seu nome deriva da maneira como eles saltam sobre o solo, em vez de cambalear, como fazem outras espécies de pinguins. Após ser observado pelas autoridades competentes, o animal foi capturado e transportado para reabilitação e liberado no mar. Como se isso não bastasse, ele continua. Ainda mais surpreendente do que o aparecimento daquele pinguim raro foi a descoberta de uma foca leopardo na Baía de Plettenberg, no dia 3 de agosto.
Ele explica que não costumam registrar aparições dessa espécie ao longo da costa sul-africana. Elas estão principalmente espalhadas pela Antártica, mas parece que esta foca leopardo se desviou completamente. E o motivo que poderia tê-la levado para lá, até agora permanece desconhecido. Esta foca leopardo era jovem e tinha cerca de 2 metros de comprimento. Após uma breve pausa, a foca leopardo saiu para a água por conta própria, continuando sua aventura. Lembre-se de que nem todos os animais que você encontra fora de seu habitat natural estão com problemas. Alguns podem estar descansando e outros podem estar apenas explorando seus arredores. Quem vive ao longo do litoral, ou próximo a bosques ou montanhas, deve estar atento aos intrometidos animais silvestres. Visões como essas são muito incomuns e muito poucas pessoas conseguem vivenciar isso. Que aparições de animais inusitados você já testemunhou? Deixe a gente saber nos comentários.